Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o reino de Deus. O reino que Jesus veio pregar, que viria e que está entre nós. Queremos começar com a pregação de João Batista no deserto. O Evangelho de Mateus faz a seguinte escrita. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe, João Batista, segundo o profeta Isaías, e os versículos seguintes, ele veio para abrir os portões, ser o arauto de que estaria chegando o Messias. Mas ele veio com tanta veemência que em alguns lugares mostra, mandando perguntar a ele: você é o Cristo ou devemos esperar outro? E com tantos sinais, tantas veemências, que João Batista veio como profeta e pregando ousadamente. Aqui no versículos 7 e 8, ainda do capítulo 3 de Mateus, João passava por situações que Jesus mais tarde veio passar. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João Batista já começou a ter problemas. Ele mesmo, já no seu pré-ministério messiânico, já começou a enfrentar os saduceus e os fariseus, que mais tarde vieram matar o Cristo, que ele estava anunciando que viria, matar o rei. Pilatos mesmo, quando foi julgar Jesus, ele disse: tu és o rei dos judeus? Pilatos, apesar de ser romano, apesar de provavelmente nem ter nascido naquela região, mas advertido por sua mulher, que ela sofreu em sonhos, anúncios da parte de Deus: não entre na questão desse justo, porque muito sofri por ele essa noite. Então Pilatos já chegou perguntando: tu és o rei dos judeus? Talvez sua esposa, se teve revelação divina, ela conhecia já a tradição judaica, os ensinos judaicos e o anúncio do Messias vindouro. Aí Jesus, quando começa seu ministério, voltando para trás da história, Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, em nenhuma maneira, no seu ministério terreno, se apresentou como rei. Em nenhum momento: eu sou o rei. Não. Pilatos também, voltando ao Pilatos, que reconheceu ele como rei: não, Pilatos, tu o dizes, mas o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Em nenhum momento, com seu ministério, ainda antes da cruz, ele se disse: eu sou rei, segue-me. Não, o meu reino não é desse mundo. Pelo contrário, ele fazia parábolas: o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Então, ele nunca se autopronunciou rei. O povo, sim, em uma ocasião, tentou pegá-lo à força por uma grande maravilha que ele fez, por um grande discurso e maravilha que ele fez naquele dia. Tentou pegá-lo à força e fazê-lo rei, mas ele escapou entre a multidão. Ele nunca quis ser rei. E quando os fariseus começaram a ver os problemas, ter problemas, porque o povo deixou de praticamente seguir os fariseus, seguir os saduceus, seguir os principais dos sacerdotes,
para seguir a Jesus. Já não era tanto a visita do povo nas reuniões para a leitura do livro da lei, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelos levitas, mas a multidão ia em peso a Jesus. E uma das vezes, até um centurião romano apareceu lá e reconheceu a autoridade de Jesus. Jesus, quando chegou lá, eu irei darei saúde. Final de Mateus 8, 7, o centurião já interviu. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Um romano, um centurião romano, praticamente um capitão romano, reconhecendo a autoridade de Jesus. E os judeus, nada. E qual foi a resposta de Jesus, vendo essa afirmativa de um estrangeiro sobre a autoridade dele e os seus compatriotas? Nada. Está no versículo 11 e 12 do capítulo 8 ainda de Mateus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eles se achavam praticamente o dono da razão. Eles eram herdeiros de Abraão pela fé, pela graça, pelo DNA, por sangue. E de repente tem uma ameaça. Vocês vão ficar de fora. Vocês vão ficar de fora. Se você pôr o mapa onde está a nação Israel no meio, se você pôr o mapa da nação Israel no meio e centralizar ali uma visão espacial e dali traçar o globo terrestre, você vai ver ao ocidente, ao oriente, ainda o extremo oriente, onde está a China, Japão e outros países mais que compõem aquele globo, aquele bloco de terra. Mais ao oriente ainda, chegaremos nas Américas. Se formos ao ocidente, tem a Europa e depois tem a África. Então, muitos virão desses lugares e assentarão na mesa do rei. A mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, ou seja, vocês que são realmente filhos, são herdeiros, é para vocês a promessa de Abraão, é para vocês a promessa de Isaque, é para vocês a promessa de Jacó. Vocês vão ficar de fora. Reino aqui, e os filhos do reino. Reino aqui é com R maiúsculo. Olha, você que tem a promessa de Deus, você que tem a esperança de uma vida melhor, não queira ficar de fora do melhor, que é o céu. Não queira ficar de fora do melhor, que é o céu. O céu é muito lindo. Mateus, o Apocalipse, nos seus últimos capítulos, das grandezas da cidade celeste que vamos morar lá. E quem ouve, diga, venha. A noiva diz, vem. E que tem sede, vem, tome de graça da água da vida. E Jesus ainda completa, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Sabe, falta pouco. Falta bem pouco mesmo. Não queira fazer como esses homens maus que ficaram de fora. Aceite Jesus. Sim, como dizia João Batista, é chegada a vós ao reino dos céus. Arrependei-vos. Sim, arrepender do que? O Espírito Santo vai falar com você o que você tem que tratar na sua vida. Mas Jesus está voltando. Se prepare para ser arrebatado.